Quando um casamento chega ao fim, a guarda dos filhos pode levar a uma longa disputa na justiça. Em alguns casos, para ficar perto do filho, um dos pais leva a criança sem autorização da outra parte para fora do país. Como fazer para trazer de volta essa criança ou adolescente? O problema do sequestro internacional exige a colaboração e o trabalho conjunto dos países envolvidos. Para falar sobre este tema, eu converso com Natália Camba Martins, advogada da União do Departamento Internacional da AGU, e a desembargadora federal Mônica Cifuentes, juíza de enlace do Brasil para a Convenção da Haia sobre o sequestro internacional de crianças. E para que você conheça um pouco mais sobre o tema, vamos assistir a uma reportagem da TV Justiça. Em 2012, a administradora de empresas, Eliana, colocou na justiça brasileira a esperança de ter de volta a guarda da filha. Casada com um alemão, a brasileira afirma que apanhava do marido, que, segundo ela, também agredia a filha, que é portadora de síndrome de Down. Mesmo depois de fazer denúncias contra o ex-marido, era constantemente ameaçada e optou por voltar para o Brasil. Mas Eliana foi acusada de sequestrar a filha e perdeu a guarda da menina. A menina estava em risco, é uma coisa difícil de entender como alguém classifica aquilo que eu fiz, que era uma ação de salvamento, como sequestro internacional. Para resolver questões como essa, 87 países assinaram em 1980 a Convenção da Haia, que trata dos aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Diferente do que sugere o nome sequestro, que para nós brasileiros está associado a um crime, a Convenção não dispõe de matéria penal e prevê, essencialmente, o retorno imediato do menor à sua habitual residência. Até junho do ano passado, o Judiciário brasileiro já somava 142 processos em tramitação, segundo o levantamento do TRF da Primeira Região. Os pais ou parentes que pretendem reclamar o sequestro de uma criança devem procurar, aqui no Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Bom, eu agradeço a participação de ambas para falarmos a respeito desse tema, que ele gera uma certa confusão. Eu vou começar exatamente com esse ponto, eu vou começar com a doutora Natália, porque fala-se aqui em sequestro internacional de crianças. Muita gente confunde esse tema, que trata especificamente daquele exemplo que citamos no início, de um pai que leva um menor para fora e depois há a necessidade desse resgate por meio da própria legislação e da colaboração entre os países com o tráfico internacional de crianças. É uma confusão muito comum? Sim, bastante. A gente tem, a Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, ela foi traduzida do documento original, que tem as versões em francês e em inglês, como sequestro. A teoria critica muito essa denominação sequestro porque ela vem atrelada sempre à ideia do crime de sequestro ou subtração de incapazes. No crime de subtração de incapazes, a gente tem, a subtrair um menor de 18 anos ou alguém que não seja absolutamente capaz. E na Convenção a gente tem, ela regula os aspectos civis. Só que ela carrega a ideia, a nomenclatura de sequestro, mas ela carrega no título dela. No resto da convenção, o verbo que é usado é subtração, para não confundir com o crime, exatamente porque essa convenção busca lidar com os aspectos civis disso, que é o imediato retorno à criança ao seu país de residência habitual, onde ela estava integrada, onde ela estava, habituada. Um caso que envolve muitas vezes questões emocionais e tem uma complexidade intrínseca, na verdade, porque se trata até de legislações, às vezes diferentes entre os países e os tratados que são ou não assinados pelos países que podem estar envolvidos em uma situação como essa. E para o desenvolvimento desse tipo de trabalho, aí eu já faço a pergunta à doutora Mônica, porque, como dissemos, a senhora é juíza de enlace do Brasil para a Convenção da Haia sobre o sequestro internacional de crianças. É uma pergunta um pouco básica, talvez, para alguns telespectadores, mas muitos talvez não conheçam essa função. E eu lhe pergunto exatamente isso. O que é essa função de juíza de enlace do Brasil, nesse caso especificamente? Bom, esse termo, juiz de enlace, ele nasceu no direito europeu
E a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado absorveu esse tema para fixar a figura de um elemento de ligação entre a conferência e os Estados-membros, no caso do juiz, a magistratura. Na realidade, hoje em dia, esse termo foi substituído para a Rede Internacional de Juízes da Haia. São vários juízes em todos os países. Aqui no Brasil nós temos 2 e nos outros países também varia, mas às vezes é 1 ou 2 juízes que fazem essa conexão. No âmbito internacional, nós fazemos a conexão não só com a Conferência da Haia, mas também com esses outros juízes de enlace que são pertencentes a essa rede, que pertencem a essa rede. E no plano interno, nós fazemos a conexão da conferência com o juiz local, que vai decidir o caso, como também a conexão desses juízes com a autoridade central ou a advocacia da União, quando eles querem alguma informação, buscam algum subsídio para a sua decisão. Um grande problema, particularmente uma mídia televisiva, é passarmos de maneira resumida dispositivos como esse. Mas eu peço que pudéssemos passar para os telespectadores quais seriam os pontos principais dessa convenção da qual o Brasil é signatário. Como poderíamos definir de maneira resumida quais os pontos principais que existem envolvendo essa questão do sequestro internacional de crianças? Olha, o que eu sempre friso é que essa convenção, ela não regula a guarda. Ela não diz respeito, porque às vezes as pessoas ficam temerosas. Ah, mas vai levar a criança para o exterior, ou vai trazer a criança do exterior para cá, vai deixar a mãe abandonada ou o pai abandonado. Não, a convenção não trata disso. A convenção apenas estabelece quem é o juiz que deve julgar aquele caso de guarda, porque houve um rompimento brusco da relação dos pais, um dos pais sai com a criança, viaja, vai para o exterior, então houve ali um rompimento dos laços. Quem é que vai decidir sobre a guarda dessa criança? Como é que vão ser os procedimentos da guarda? É o juiz para onde o pai que subtraiu, ou a mãe que subtraiu a criança, se dirigiu, ou o juiz do local onde a criança morava? Então, o que a convenção, eu acho que muito sabiamente determina, é que o juiz responsável para julgar esse caso é o juiz do país de origem, que é a residência habitual. Por quê? Porque ali é que a criança tinha a sua vida, é onde ela frequentava a escola, é onde ela tinha o seu círculo de amizades. Então, aquele juiz, ele estaria mais habilitado a resolver aquele caso para conhecer as peculiaridades da criança, da vida da criança, do que o juiz do local para onde ela foi, onde ela ainda não criou vínculos. Então, eu acho que a convenção nesse aspecto é sábia, porque ela estabelece, bom, essa restituição tem de ser rápida. Rápida por quê? Porque senão a criança cria vínculos no país para onde ela foi e aí fica difícil retomar os laços afetivos que ela rompeu com o pai ou com a mãe que ficou para trás. Como a doutora Mônica bem apontou, o elemento relevante é a legislação do local de residência habitual da criança. A ideia é que a gente tente evitar essa ideia de proteção ao nacional. Então, todo esse aparato de cooperação jurídica internacional que vem sendo criado não só pela Convenção da Haia sobre subtração de crianças, mas toda a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e outras organizações internacionais que buscam a uniformização do direito, é exatamente para a gente conseguir criar um ambiente de ausência de desconfiança em relação às autoridades dos outros países. A gente tirar essa ideia de que o juiz brasileiro vai proteger a mãe ou o pai brasileiro, ou o juiz alemão vai proteger a mãe ou o pai alemão. Então, a nacionalidade não é um elemento considerado relevante para a restituição de crianças. A gente tem casos de crianças, por exemplo, brasileiras, de pais brasileiros, que um dos pais levou de forma ilegal a criança para fora do país. E ainda assim a gente efetua o pedido de cooperação jurídica para o outro país para que essa criança seja restituída, por exemplo, da Inglaterra. Agora, no caso dos países que são signatários da Convenção, já a própria legislação já
simplifica a próprio lidar com casos que eventualmente venham a acontecer. Mas o que é que acontece? Por exemplo, em uma situação que tem tido repercussão na mídia por conta de casos que aconteceram, que é aquele que envolve a questão da nacionalidade, por exemplo, com um dos cônjuges sendo de países do Oriente Médio, como por exemplo no Líbano, houve casos que acompanhamos inclusive nesse sentido, países que não são signatários. Como é que fica numa situação como essa? Essa situação tem sido assim até recorrente, mas essa convenção ela se aplica apenas àqueles estados que a assinaram, que a ratificaram. Obviamente, você não pode obrigar um estado que não é parte da convenção a obedecê-la, a aplicá-la. Isso faz parte das regras de direito internacional. No entanto, como nós temos casos com países do Oriente Médio em que, pela sua própria cultura e modo de ver a família, o casamento, a filiação, esses países têm uma resistência em assinar esse tipo de convenção. Então, nós temos resolvido esses casos ou por meio de acordos bilaterais, que são firmados com países individualmente, ou então por cooperação diplomática. Aí segue os mesmos trâmites da cooperação normal, sem o respaldo de nenhuma convenção, mas pelo trâmite diplomático usual. O que acontece, na realidade, é que o fato de haver uma convenção disciplinando essas relações, esses problemas se resolvem mais facilmente com a cooperação das autoridades envolvidas, porque, obviamente, há uma regra para se lidar com o caso. Por exemplo, no caso da Convenção da Haia, a Autoridade Central Brasileira tem um acordo de cooperação com a Interpol, que no caso de a criança vir para o Brasil e não se localizar, a Interpol se mobiliza, não é, doutora Natália, para poder localizar essa criança. Então, facilita muito. Já com uma criança de um país que não é signatário da Convenção, como o Líbano ou qualquer outro, o que vai acontecer? O Egito também, embora o Egito esteja até caminhando para a assinatura desse convênio, nós então vamos pelos meios diplomáticos normais e isso pode levar anos para se conseguir o retorno de uma criança. Quando não acontece, da criança nunca retornar e um dos pais ficar eternamente prejudicado. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos o debate a respeito deste tema importante que envolve o direito internacional daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não saia daí. Cuiabá será sede do Congresso Internacional A Constituição e o Meio Ambiente, que acontece nos dias 26 e 27 de agosto. Informações e inscrições no site www.abrampa.org.br. Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre sequestro internacional de crianças. Começo com a doutora Natália agora, porque vai para uma década que a Advocacia Geral da União está acompanhando diretamente essas questões. Aumentou o número de casos de sequestro internacional de crianças? Sim. Embora a convenção seja datada, tenha sido finalizada em 1980, o Brasil aderiu à convenção no ano de 1999 e ela entrou em vigor tanto internacionalmente para o Brasil quanto domesticamente no ano de 2000. Em 2003, a gente tem a instalação ou início do funcionamento da Autoridade Central Brasileira, que hoje é o órgão que integra a Secretaria de Direitos Humanos. A Advocacia Geral da União, na sequência, na linha da representação dos órgãos da União, a Secretaria de Direitos Humanos é um deles, vem trabalhando com esses casos desde 2003. A gente tem notado, sim, um aumento no número desses casos. Os números que a gente tem na Advocacia Geral da União dão conta de que já passaram por nós cerca de 300 casos. Desses, atualmente, a gente tem cerca de 100 casos ativos. Dos casos que já passaram, em 40% desses casos foram alcançadas soluções satisfatórias, e aí soluções satisfatórias é o que a gente entende como atendimento ao melhor interesse da criança. O alcance de acordo entre os genitores, seja para a criança ir voltar para o local de residência habitual, seja para ela permanecer no Brasil, o alcance de decisões positivas que determinam o retorno da criança, e
também, ainda que a gente tenha soluções que mantenham a criança no Brasil, que essas decisões sejam tomadas, elas podem ser tomadas de acordo com a própria convenção, quando a gente tiver devidamente comprovado alguma das exceções à obrigação de retorno. Então, a gente tem notado, a partir de um caso muito importante que a gente teve no final de 2009, que na verdade ele começou em 2004, mas ele teve seu desfecho às vésperas do Natal de 2009, a gente começou a notar, por conta desse caso de grande repercussão, um aumento no número de casos, o que nos parece que é uma maior conscientização das pessoas que estão nessa situação, de que elas podem procurar ajuda, de que existe solução, de que um dos genitores não pode sair em férias e nunca mais retornar ao local de residência habitual, que conforme já foi apontado, que um casal pode se separar e eventualmente querer mudar o país de residência habitual da família e até dos filhos, mas isso tem que ser tratado pelo país, pelo juízo de residência habitual dessa criança. O caso, doutora, por favor. Só para fazer um acréscimo aqui ao que a doutora Natália já disse, é que esses casos aumentaram nos 2 últimos anos em razão da crise europeia. Então, vários e vários pais e mães estão retornando, muitas vezes deixando no país de origem o seu cônjuge, né, ou a pessoa com quem vivia, e traz para o Brasil os filhos. Então, nós notamos um aumento de casos assim, de 2 anos para cá, espantoso. E, curiosamente, em relação aos países, Portugal e Espanha. Doutora, é interessante também esclarecermos que é uma via de 2 mãos. Tanto pode haver crianças que estão nessa situação, que estão no Brasil, como crianças que estão lá fora. É um ponto assim, forte da convenção, porque todo tratado, toda convenção internacional, o que vigora é o princípio da reciprocidade, quer dizer, é via de mão dupla, como você está dizendo. É daqui, mas toma lá, né? Toma lá, dá cá. Então, do mesmo forma que nós temos conseguido mandar crianças que estão aqui quando o pai está no exterior, nós temos, por outro lado, trazido também muitas crianças. E esse dado, muitas vezes, não é divulgado. Divulga-se, está levando brasileiro para o exterior. Puxa, não é assim. Há brasileiros retornando também em grande quantidade. A autoridade central nossa tem casos aqui de, às vezes, se resolve em menos de 6 meses, em que a autoridade central estrangeira retorna o brasileiro que foi levado para lá. E nesse ponto que você tocou, também não precisa ser 2 estrangeiros, ou um brasileiro e um estrangeiro. Podem ser 2 brasileiros. Às vezes o pai está aqui e resolve pegar a criança. Eu gosto até de citar o exemplo do pai, porque todo mundo acha que é só a mãe que faz isso. Não, o pai também faz. Pega a criança e leva a criança, por exemplo, para Portugal e fica morando com a criança lá. Ora, são 2 brasileiros, né, que um está morando agora no Brasil, o outro está morando no exterior. E o que a autoridade central brasileira faz? Pede à autoridade central portuguesa que traga de volta essa criança, para que então aqui decida a questão da guarda. O caso Goldman ficou bastante conhecido. Podemos dizer que ele foi emblemático? Foi um caso bastante complicado de se resolver. Até hoje ainda deixa muitas sequelas, porque houve ali muito desgaste entre as famílias, né, e que levou, afinal, à repatriação, à restituição da criança num momento muito traumático, que não é o recomendável pela Convenção, porque a Convenção sempre privilegia o melhor interesse da criança, e nesse caso a criança foi assim levada mesmo véspera de Natal, numa situação que para ela tenho certeza que foi bastante traumática, mas atendeu-se a convenção, a criança está lá nos Estados Unidos. Então, com esse caso, como disse a doutora Natália, acabou por despertar nas pessoas que existia um caminho, existia uma possibilidade. Daí porque muitos pais e as próprias autoridades, hoje em dia, têm consciência da existência da convenção e procuram conhecê-la para também melhor aplicá-la. Eu queria apenas fazer um parênteses, que a gente está tratando bastante de restituição aqui, e eu acho que vale a pena a gente lembrar também que essa Convenção da Haia, apesar de ser sobre os aspectos civis da subtração, o sequestro internacional de crianças, ela também busca regulamentar o direito de visitas internacional.
Então, a gente tem acesso, o direito de acesso, um genitor, a gente não está tratando de um caso de sequestro, a criança está licitamente no Brasil ou em qualquer outro país que seja parte do tratado, e um dos genitores, ou um avô, ou uma avó, ou um tio, ou alguém que no seu local de residência tenha direito de acesso a essa criança, pode, nos mesmos moldes em que se faz um pedido de restituição nos casos de subtração, fazer um pedido para regulamentação do direito de visitas ou para implementação de um direito de visitas que ele já tenha. Tudo isso nessa noção holística de atendimento ao melhor interesse da criança, de convivência com ambos os genitores, do direito à convivência familiar, enfim. Voltando ao assunto do aumento do número de casos, como eu disse, a gente notou um aumento do número de casos também de visitas, não só de sequestro, embora os casos de sequestro eles sejam mais ou menos 90% do nosso acervo. A gente tem ainda um número diminuto de casos de visitas. A gente viu esse aumento também somado à crise europeia, muito bem apontada pela doutora Mônica. Então, eu acho que as duas coisas estão andando juntas, sim. A exposição, eu tenho uma posição pessoal um pouco contrária à exposição desses casos, porque são casos delicados, são casos que envolvem a intimidade das pessoas, a intimidade de famílias. A gente está falando de crianças. A gente tem algumas informações do Ministério das Relações Exteriores, de que depois também da repercussão desses casos, somada à crise europeia, o aumento da procura por informações nos postos diplomáticos de pessoas que querem retornar ao Brasil e querem retornar de forma lícita para não se deparar com esse problema quando chegar aqui, também tem aumentado. Então, apesar dessa exposição midiática nessa situação, eu acho que se a gente tira algo de positivo. E o positivo é que as pessoas estão compreendendo melhor que ambos os genitores têm os mesmos direitos em relação às crianças. A gente tem que abandonar um pouco essa ideia de que a mãe tem mais direitos do que o pai. Eu acho essa convenção de 1980, ela já traz muito de modernidade, que é a gente abandonar essas ideias pré-concebidas que a gente tem e olhar o caso concreto, que é muito complexo, com muito cuidado, porque a gente está tratando de uma criança. Doutora Natália se referiu muito bem à complexidade desses casos, porque realmente no montante de casos que são levados ao judiciário todos os anos, o sequestro, a subtração internacional de crianças representa um universo muito pequeno, são 200 ou 300 casos. No entanto, esses casos, pela sua complexidade, pelo drama familiar que eles envolvem, pela proteção ao menor, à criança, eles exigem do juiz uma dedicação quase que exclusiva. O juiz tem que realmente se debruçar sobre esse caso para que ele possa até mesmo atender o prazo de 6 semanas, que é o fixado na convenção para o regresso da criança. Então, por isso que o nosso tribunal, inclusive na primeira região, numa atitude assim pioneira, ele especializou varas. As primeiras varas de cada estado são, na área federal, são hoje especializadas em sequestro de criança, de modo que aquele juiz que trata daquele caso, ele possa ter maior conhecimento do tema, possa se aprofundar na análise daqueles casos e, portanto, possa dar uma prestação jurisdicional, uma resposta que seja mais rápida e também que atenda ao interesse da criança. Bom, sempre há perguntas a serem feitas, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado e o Direito Sem Fronteiras, por isso, ele fica por aqui. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite, participar do nosso programa de hoje, falando sobre sequestro internacional de crianças. Mais uma vez, muito obrigado. Eu conversei com Natália Camba Martins, da Advocacia Geral da União, do Departamento Internacional da AGU e também com a juíza de enlace do Brasil para a Convenção da Haia sobre o Sequestro Internacional de Crianças, a desembargadora federal Mônica Cifuentes. Agradeço também a sua companhia em mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Ajude a nossa equipe a fazer o nosso programa. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana. Tchau!